Olá, bom dia, eu sou a Ailin Varejão e esse é o programa Café Capixaba. Aqui, as inovações tecnológicas, a extensão rural, a garra e o empreendedorismo de quem vive da agricultura são nossos destaques principais. A produção de inhame no Espírito Santo caiu em 2016 e os agricultores já estão reduzindo a área plantada, preocupados com a falta de chuva. Em alguns casos, o inhame está sendo substituído pelo milho, que requer menos água. Foi a maneira criativa que encontraram para enfrentar esse momento crítico do Brasil. E no meio da crise hídrica, criatividade é o que não falta a um produtor de Itarana, município da região Centro-Serrana Capixaba. Ele fez adaptações e acabou inventando uma máquina que ajuda e muito na colheita do inhame. E ainda hoje, vamos ver a entrevista que Walter Pulga fez com o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Eles conversaram sobre as consequências da crise hídrica na fruticultura. Além de tudo isso, vamos conhecer receitas saborosas que podem ser feitas com café. Quem vai nos ensinar é o barista Raul Ghiseline, da cafeteria Carnielli. Seja bem-vindo, porque o Café Capixaba está no ar. Nosso programa deste domingo começa na região Centro-Serrana Capixaba. Vamos até o município de Itarana, onde os produtores de inhame estão sentindo os efeitos da estiagem prolongada. Com sucessivas quedas na produção, para 2016 a expectativa não é nada animadora. Alguns já falam em redução de até 70%. Um dos grandes produtores de inhame do país, o Espírito Santo vem enfrentando dificuldades para manter a produção em virtude da seca prolongada que afeta o estado, com um índice de precipitação pluviométrica que em algumas localidades chega a ser 70% menor do que a média histórica. Toda a agricultura sente as consequências. Este é o município de Itarana, na região Centro-Serrana Capixaba. Com cerca de 12 mil habitantes, a maioria formada por descendentes de imigrantes europeus. Como acontece em todos os pequenos municípios do estado, a atividade agrícola é o motor da economia da cidade, que tem forte presença de descendentes de italianos e principalmente de alemães e pomeranos. 90% das propriedades rurais itaranenses são de pequeno porte, incluindo ainda algumas agroindústrias como esta, que há mais de meio século se especializou na produção de cachaça. Itarana é forte no café, conilon e arábica, na banana e no inhame, mas todas essas culturas estão sofrendo com a seca no Espírito Santo. No caso do inhame, os produtores tomaram uma precaução e reduziram a área plantada por observarem a redução no volume das chuvas nos últimos anos. Como consequência, vai haver uma queda significativa na produção. Só aqui na propriedade do Delboni, ele estima que produza 70% menos inhame do que no ano passado. No meio do terreiro da propriedade, André Delboni discute com o secretário de Agricultura de Itarana alternativas para o enfrentamento do período de seca na cultura do inhame. O secretário busca boas ideias junto aos produtores e, em especial, com André, que também é engenheiro agrônomo e ambiental. A situação está fazendo com que muitos substituam a produção. É possível constatar essa realidade em diversas localidades do município, onde a cena se repete. Nas lavouras, onde até bem pouco tempo só se via inhame, agora também existe o milho, que em algumas propriedades passou até a ocupar a maior parte da área plantada. Isso aconteceu porque o milho exige menos água para o cultivo do que o inhame. É viável fazer isso? É viável. O milho ele consome menos água em relação ao inhame, então sim, é uma alternativa viável. Você fez isso aqui também? Fiz em algumas áreas, não todas. Eu optei por deixar a área em repouso para manter ou aumentar a fertilidade daquela área para poder, se Deus quiser, poder plantar o ano que vem o inhame novamente. O inhame é uma cultura que não existem muitos estudos científicos que comprovem a eficácia desse tipo de irrigação na produtividade final. Então, na verdade, eu aqui venho fazendo vários testes ainda. Já testei gotejamento, já testei
a aspersão convencional, a microaspersão. Então todos são válidos, na minha opinião, desde que com uso racional da água. Porque existem, infelizmente, muitos produtores que irrigam a mais, porque tem essa visão errônea também da cultura, por se achar que a cultura exige muita água e não se ter um estudo mais aprofundado, pesquisas, né, no campo dessa cultura. Então, as pessoas utilizam mais água do que realmente a cultura precisa. Na propriedade do André, uma pequena fazenda que tem cerca de 100 hectares na localidade de Garataia, ele historicamente reservava 20 hectares para o cultivo do inhame. Com a escassez hídrica, em 2016, a área destinada para o cultivo foi drasticamente reduzida para apenas 4,5 hectares. Não é necessário andar muito para perceber as razões para essa redução. Poucos quilômetros dali, na localidade de Santo Antônio do Sossego, o córrego que irrigava as lavouras da região secou. Era um curso d'água perene e, segundo os lavradores, é a primeira vez na história que o córrego ficou assim, completamente sem água. A situação já perdura desde outubro do ano passado. A gente era acostumado com a chuva, né? Agora, se ela não voltar, praticamente vai extinguir a agricultura. A expectativa de todos na região é a de que as chuvas deste ano sejam em volume maior do que o que vem sendo registrado nas últimas 3 estações chuvosas. Mas mesmo que isso aconteça, ficou a lição de que é necessário fazer melhor uso dos recursos hídricos, porque a realidade de mudança climática parece ter vindo para ficar. Os produtores Cláudio Ullig e André Delboni acreditam que é possível continuar produzindo inhame, apesar da fama que o rizoma tem de exigir o uso de mais água do que outras culturas. Eles apostam em técnicas de irrigação por microaspersão e até por gotejamento como alternativas viáveis. A expectativa de ambos é que os resultados sejam positivos e passem a estimular os demais produtores a restabelecerem a confiança na produção do inhame. Eu já estou testando o gotejamento para o próprio inhame, que ele sempre foi irrigação por aspersão, né? É um consumo maior. Agora estou testando o gotejamento se vai produzir o gotejamento. Já teve algum resultado? Não, está em pesquisa ainda que está o plantio feito agora. Mas é uma alternativa que você buscou diante da escassez de água. Sim, é alternativa. Hoje você tem que pensar em redução de água, consumo de água mínimo, né? Olha, existem vários fatores que a gente pode analisar, pode citar para melhorar, para amenizar esse tipo de problema, né? Um deles, que eu acho muito importante, é o uso racional da água, né? Você investir em tecnologias que consumam menos água, né? Que a planta, mesmo a planta como o inhame, que consome, tem um aporte relativamente grande de necessidade hídrica, né? Então você investir em tipos de irrigação que diminuam essa lâmina d'água aplicada, ou seja, que vai aplicar menos água por área, então, ou seja, o uso racional da água, você optar por um turno noturno em que a planta ela vai absorver melhor a água. Então, dentre outros fatores, eu acredito muito nesse fator, o uso racional da água. No próximo bloco, nós continuamos em Itarana, onde, em meio à crise, descobrimos um agricultor cheio de criatividade. Ele inventou uma máquina para colher inhame. Não saia daí que eu volto já.